Então vamos dar prosseguimento ao conteúdo. A gente vai ver agora a parte de recursividade, que é uma técnica bastante usada dentro da computação, na parte de algoritmos, quer seja na avaliação deles ou até mesmo na construção, como a gente vai ver com os exemplos. Então, a gente pode começar por essa parte de introdução, que às vezes a gente vai precisar fazer autorreferência ao mesmo conjunto várias vezes, através de uma função, por exemplo. E a gente pode construir certos objetos matemáticos através dessa autorreferência. Por exemplo, a gente pode definir os naturais. A gente diz que zero é um número natural, e depois a gente define uma função que seria o sucessor, que seria, você pega um número natural qualquer e vai ter um sucessor dele, que também vai ser um número natural. Por exemplo, quem seria o sucessor do zero? Seria o 1. O sucessor sempre adicionar mais um número. Depois, o sucessor do 1 seria o 2, e assim vai. O único número que não é sucessor de ninguém, ou seja, não tem ninguém anteriormente a ele, seria o 0. Então, esse daqui seria o nosso caso base, a primeira condição. Então, existe uma função que faz referência a ela mesma, por quê? Porque eu posso definir o sucessor através de um outro que também tem um sucessor. Então, essa técnica que a gente vai analisar é a da recursividade. A gente pode usar em funções, sequências, conjuntos e, como eu disse, dentro de algoritmos. A gente vai ver isso melhor através dos nossos exemplos. Então, como eu também tinha comentado, a gente vai definir uma função recursiva através de, vai ter um passo base, que a gente especifica o valor de uma função em zero, por exemplo, ou um primeiro número qualquer, mas esse zero vai estar atuando como se fosse um índice aqui para a gente. E a gente especifica uma regra para encontrar o valor da função em um inteiro. Então a gente vai trabalhar dentro dos inteiros primeiro, baseada no valor da função em inteiros menores. Ou seja, se a gente pega o sucessor de um número, a gente tem que avaliar o anterior a ele. Então, vai ficar mais claro os nossos exemplos, mas, por exemplo, a gente define uma sequência, vai ter um número A0, então o A0 vai dar a posição dele, que seria o primeiro elemento da sequência, o A1 o segundo, o A2. A gente vai começar a contar dos zeros porque a maioria dos teoremas dentro de álgebra a gente começa a contar do zero, algumas linguagens de programação a partir do zero. Então, a gente vai precisar dessa sequência para a gente fazer alguns exemplos. Por exemplo, a gente tem essa função f, que ela é definida por duas partes. A gente define primeiro dentro do zero, ou seja, essa função avaliada no zero vai retornar para mim o 3. E eu tenho uma outra parte para avaliar para n maior ou igual a 1. Então, o zero já não precisa porque ele está sendo avaliado aqui. Só que essa função f de n, ela faz menção a ela mesma. Mas só que não ao n menos 1. Então, a função f de n vai ser duas vezes a f de n menos 1, ou seja, um item anterior, adicionado de 3. E eu posso perguntar, por exemplo, quem seria o f de 4? O f de 4, eu vou colocar o 4 aqui, vai ficar 2 vezes f de 3, porque tem esse menos 1, então 2 vezes f de 3, mais 3. Porém, eu não sei quem é o f de 3, então eu preciso agora avaliar o f de 3, tem que dar um passo para trás. O f de 3 vai ser 2 vezes o f de 2, mas eu não sei quem é o f de 2, eu analiso quem é o f de 2. O f de 2 vai precisar do f de 1, o f de 1 também eu não sei. Eu volto que o f de 1 é 2 vezes o f de 0. Ok, eu sei quem é o f de 0, porque ele é o 3. Então agora eu coloco o valor que eu sei aqui dentro desse passo base. Então eu consigo avaliar o 9. Uma vez que eu pego o f de 1, eu coloco aqui embaixo, consigo encontrar o 21. O 21 ele vai entrar no f de 2 e o f de 3 vai ser 45. Agora eu tenho o f de 3, eu coloco aqui e vai retornar para mim 93. Então eu começo lá na superfície e vou indo até mais o fundo. Certamente eu vou esbarrar nesse caso base. A maioria dos nossos exemplos vai ser necessário que a gente faça isso. Então essa é a recursão, porque eu estou chamando a função várias vezes, é como se fosse um inception. Eu vou colocando uma função dentro da outra, aí eu chego no caso base e depois ele vai subindo novamente. Por exemplo, exemplo 14, com uma função agora usando o f de n, que é o n fatorial. Como que eu posso definir o n fatorial? Por exemplo,
Se eu tenho 4 fatorial, eu posso definir como 4 vezes 3 fatorial. Ou seja, agora eu preciso da definição do 3 fatorial. Só que o 3 fatorial é o 3 vezes o 2. Agora eu preciso do 2. Então eu posso definir como um simples produto fazendo menção ao caso anterior. Então, o f de 0 vai ser o 1, porque seria, no nosso caso, 0 fatorial. E o f de n seria o n vezes o fatorial do anterior. Então aqui eu analiso o n maior ou igual a 1. Então vamos analisar o f de 5. O f de 5 seria o 5 vezes o f de 4. Mas o f de 4 vai ser o 4 vezes o f de 3. O f de 3 vai ser o 3 vezes f de 2. O f de 2 vai ser o 2 vezes f de 1. Depois 1 vezes f de 0. Só que o f de 0 eu sei quem é que é 1, então eu coloco aqui o 1. Então vai ficar 1 vezes 1 vezes 2 vezes 3, 4, 5. Então isso daqui é o 5 fatorial. Então eu vou fazendo menção e eu vou descendo cada vez mais até chegar no meu caso base para analisar a recursão. Esse é um princípio básico, uma intuição básica do que acontece dentro da recursão. O exemplo 15, agora a gente vai analisar uma função que é uma potência, a elevado a n. Então vai atuar muito parecido com o fatorial. Eu vou fazer a menção à própria função, porque eu vou ter o a, aí vai retornar aqui, por exemplo, eu quero calcular o f de 3. O f de 3 vai ser o a vezes o f de 2. Mas o f de 2 é o a vezes o f de 1. O f de 1 vai ser o a vezes f de 0. Mais o f de 0 é 1. Então aqui vai ficar 1 vezes a, então vai dar a ao cubo. Também consigo definir uma função exponencial através de recursão. Então repare que sempre a gente vai precisar de um caso básico, que é onde a gente vai parar com a nossa recursão, senão ela vai descer indefinidamente. A gente pode definir recursão, por exemplo, somatório. Eu vou quebrar, por exemplo, um somatório que antes eu somaria n termos, eu pego n menos 1 termos e somo mais o enésimo. Isso daqui vai ter que parar em algum lugar, vai parar lá no A1, que é eu somar o A1 com ninguém mais. Ou seja, você pode pensar o A1 com 0. A gente pode definir o produtório, onde eu faria o produto de n termos. Agora eu faço do n menos 1 com o n. A união também eu faria de n termos, mas eu faço do n menos 1 com mais o enésimo termo do conjunto, mais um enésimo conjunto. Interseção, a mesma coisa. Eu posso quebrar isso aqui em duas partes e chegar sempre no caso base, que é um conjunto, um elemento de uma sequência. A famosa sequência de Fibonacci. Eu também posso definir ela através de recursão. Que seria, eu tenho sempre que é a soma dos dois anteriores. Por exemplo, esse 1 é a soma desses dois. O 2 é a soma de 1 com 1. O 3, 1 com 2. Então eu preciso sempre de dois anteriores. Então nesse caso, o caso base vai ter o f de 0 e o f de 1, que seria o 0 e o 1. Então qualquer enésimo termo para n maior ou igual a 2, então 0, 1, 2, a partir daqui, porque aqui eu já começo a ter dois antecessores dele, eu defino como o imediatamente antecessor e o antecessor do antecessor. Então o n vai ser definido, por exemplo, o 13 vai ser definido através do 8 e do 5. Então, por exemplo, posso perguntar quem é o f de 5. O f de 5 vai ser o f de 4 mais f de 3. Mas eu não sei, por exemplo, quem é o f de 4. O f de 4 ali vai ser o f de 3 mais f de 2, mas eu não sei quem é o f de 3. O f de 3 é f de 2 mais f de 1. Eu preciso do f de 2, mas o f de 2 é f1 e f0. E eles eu tenho, que é a do caso base. Então aqui vai retornar 1. Então o f de 2 eu tenho, coloco ele aqui, o f de 1 eu também tenho, consigo 2. Agora o 3 e o 2, através desses dois eu também tenho, vai retornar esse. E eu tenho agora o f de 5, porque eu tenho o 4 e o 3 dos passos anteriores, que vai me retornar o 5. Então, f de 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, é igual a 5. Por exemplo, existe essa função aqui, a função 91 de McCarthy, que ela tem esse número
aqui função 91 é por um motivo muito específico. E ela era usada, pelo menos na computação, para avaliar alguns modelos. Que ela é definida da seguinte forma. A função de McCarthy de n, m de n, vai ser o seguinte. n menos 10 se o n for maior do que 100. Se for menor do que 100, eu faço m do m de n mais 11. Então, eu faço referência a ela mesma aqui dentro. Então, por exemplo, eu quero avaliar o m de 99. m de 99 vai ser m de m. Então, como esse nzinho é menor do que 100, menor ou igual a 100, eu avalio essa parte aqui. Então, vai entrar aqui, pego 99 mais 11, vai dar o 110. Agora eu preciso avaliar o m de 110. Mas o m de 110, ele se encaixa nessa primeira parte. Então, vai ser 110 menos 10, vai dar 100. Agora eu preciso avaliar m de 100. Mas m de 100 vai entrar nesse caso, porque é menor ou igual a 100. Então, eu vou pegar m de 111, porque eu vou aumentar em 11 aqui dentro. Só que m de 111, eu vou esbarrar aqui em cima, porque é maior do que 100, vai dar 101. 101 vai entrar nesse caso aqui de cima de novo, e vai retornar para mim 91. Essa função, ela, para todo n menor ou igual a 100, ela vai retornar sempre 91. Então, a função retorna 91 para todo inteiro positivo menor ou igual a 100. Por isso que ela tem esse nome. Então, ela faz menção a ela mesma. Então, existe meio que um caso base aqui. Só que ela não vai bater uma vez no caso base. Ela pode bater várias vezes nesse caso. A gente pode definir agora também definição recursiva de funções. Então, a gente tem essa sequência AN, onde N percorre de 1 indefinidamente. Então, 1, 2, 3 e continua. E eu tenho essa função aqui. E eu quero encontrar a definição recursiva para ela. Então, eu preciso de um caso base. Como o N começa no 1, eu defino quem é o A de 1, simplesmente substituindo o N aqui, que vai dar 4. Então, a gente já tem o caso base. Para a gente fazer a recursão, eu preciso definir quem seria, por exemplo, o A de n mais 1. Então, o A de n mais 1, eu vou colocar n mais 1 aqui dentro. n mais 1, uma função composta, n mais 1 ao quadrado, 3 vezes n mais 1, que dá essa expressão. Então, expandindo os polinômios, eu vou encontrar essa expressão, simplesmente expandindo essa parte e fazendo essa multiplicação. Agora eu vou tentar encontrar uma expressão parecida com o que eu tinha no A de n, porque eu preciso definir o A de n mais 1 com o anterior a ele, que é o A de n. Então eu vou juntar esse termo n ao quadrado com o 3n, porque é exatamente o que aparece aqui. Então eu juntei nessa parte. O restante eu deixo de fora. Só que isso daqui é exatamente A de n. Então eu posso definir A de n mais 1 como A de n mais 2n mais 4. Então a gente tem uma fórmula de recursão para essa função que a gente definiu. Então a gente pode definir o A de 1, que é igual a 4, como caso base. A gente definiu o A de n mais 1 como o A de n mais 2 vezes n mais 4 para n maior ou igual a 1. Porque a gente pode definir assim a nossa sequência como a gente determinou anteriormente. A gente pode fazer também uma forma alternativa, que aqui a gente está fazendo para n maior ou igual a 1. A gente pode definir agora para o n menos 1. A gente estava usando o n e o n mais 1. Agora a gente vai usar o n menos 1, que é simplesmente a gente substituir o n menos 1 no lugar da nossa expressão. Então a gente vai colocar, expandir o polinômio novamente. Então vai dar n ao quadrado menos 2n mais 1 expandindo a primeira parte do polinômio. 3 vezes n menos 1 a gente multiplica, vai dar essa expressão aqui, 3n menos 3. A gente vai reagrupar de novo para aparecer o A de n. Então a gente vai pegar esse n ao quadrado, vai pegar esse 3n e vai juntar nesse termo. Isso daqui é exatamente o A de n. O resto a gente deixa para fora. Então a gente conseguiu definir agora o A de n e aqui tem um A
n-1. Então, eu posso passar todo esse termo daqui para o outro lado, e vai ficar a de n mais 2n para o outro lado, mais 2. Então, vai ficar a de n é igual a n-1, que estava desse lado, mais 2n mais 2. Isso daqui é válido para n maior ou igual a 2. Por quê? Porque quando a gente coloca aqui igual a 2, aqui vai ter o a de 1, que a gente bate no caso base. Então a gente pode até comparar as duas expressões para saber que elas estão corretas. Você pode definir o a de 1, 2, 3, 4, 5 e vocês vão observar que vai dar exatamente a mesma coisa. O a de 2 vai dar 10, 10, 10, 18, 18, 18. O a de 5 vai dar 40, 40 e 40. Se quiser, você pode verificar isso com mais calma, mas as expressões, tanto da primeira forma recursiva ou da segunda, ou a explícita, né, que a gente não faz menção à recursão, elas são idênticas. Em vez de trabalhar com sequência, a gente pode trabalhar com conjuntos também. Então, mais uma vez, a gente vai precisar de um passo base, que a gente especifica uma coleção inicial de objetos dentro desse conjunto, e um passo recursivo, que ele vai especificar como a gente forma novos elementos a partir dos elementos já pertencentes ao grupo. E uma coisa que a gente pode observar também, que a definição recursiva de conjuntos também depende de uma regra e vai ter essa regra de exclusão, que elementos que não podem ser gerados a partir da aplicação do passo base em instâncias do passo indutivo. Então, vai ter elementos que a gente não vai conseguir gerar a partir desse ou desse. E isso a gente vai ver mais a fundo um pouco no exemplo, que vai ficar um pouco mais explícito essa regra de exclusão. Por exemplo, eu tenho esse conjunto aqui, e eu defino como o 3 pertence a esse conjunto S, e eu defino também que se x pertence a S e y pertence a S, eu vou dizer que a soma desses dois elementos também pertence a S. Então, eu posso perguntar, o 6 pertence? Sim, de fato, porque eu posso pegar 2 vezes esse 3, então eu somo 3 mais 3, porque eu pego o x igual a 3 e o y igual a 3, vai dar o 6. O 9 também, porque o 6 pertence e o 3 também, então eu somo 3 com 6, 9. O 12 também, porque eu posso somar 6 com 6 ou 3 com 9, vai dar o 12. Agora a pergunta, o 7 pertence a S? Não, porque a gente não consegue gerar o 7 através dos elementos que já estão lá dentro. E esse conjunto S ele vai ser justamente os múltiplos positivos de 3. O 7, como não é, ele não está lá dentro. Você pode testar algumas formas de tentar colocar o 7, ele não vai dar certo por causa desses dois passos. Um outro tipo de problema que a gente pode lidar é com palavras ou strings dentro de um alfabeto. A gente precisa definir dois conjuntos. Esse daqui é o conjunto sigma estrela ou sigma asterisco, você pode escolher. Que ele vai ser o conjunto de strings de um alfabeto sigma. Então aqui tem um conjunto de strings, aqui tem um alfabeto. O alfabeto são as letras e aqui é como a gente pode formar palavras dentro desse alfabeto. Então a gente tem um passo base, que seria esse lambda pertencente a sigma estrela, e esse lambda ele vai ser uma string vazia, ou seja, um conjunto vazio. A gente pode pensar assim, mas não no sentido de conjunto, mas um caractere vazio, um espaço, por exemplo. Mas mesmo assim, o espaço ainda tem significado para a gente. Mas você pode pensar como uma string vazia, sem símbolo algum. E o passo recursivo vai ser o seguinte, eu tenho um W, que pertence a sigma estrela, então você pensa sigma estrela como se fosse uma palavra, e eu tenho X, que pertence a sigma, que você pensa como se fosse uma letra. Então eu posso juntar os dois, eu pego uma palavra com uma letra e ela vai pertencer ao sigma estrela, que vai ser uma nova palavra. A gente diz que a gente concatena W com X, uma string com uma palavra. E então vai ter um prefixo e alguma coisa que concatena. Então, X concatenado ao final do prefixo W. Então, eu tenho W, como se fosse isso, e eu pego um X e concateno. Então, por exemplo, eu posso ter um alfabeto
0, 1, que é um alfabeto de máquina, de um computador. Ele tem zeros e uns, é um alfabeto binário. E eu posso criar strings a partir desse alfabeto, por exemplo, 01, 001, 100, indefinidamente. Então a gente precisa ver que qual o conjunto de strings sigma estrela que pode ser formado a partir de sigma, ou seja, as concatenações de zeros e uns. Então o passo base é lambda pertence ao sigma estrela pelo passo base, como a gente havia definido, e a gente vai definir agora o 0 e o 1, que é simplesmente concatená-los com o vazio. Então o 0 concatenado com o vazio vai dar o próprio 0, o 1 concatenado com o vazio vai dar o próprio 1. Agora eu já sei que o 0 e 1 já estão lá dentro. Eu posso concatenar agora entre eles. Então, o 0, 0 vai ser a concatenação do 0 com o 0, 0, 1 com o 0 e o 1, mas agora eu posso ter com 3, 0, 1, 1, que é, eu defino esse 0 e 1 que já está aqui dentro, concatenado com mais um 1 dentro desse alfabeto. Então vai dar 0, 1, 1. É uma forma meio, como posso dizer, complicada às vezes de tentar entender um alfabeto, porque a gente só está lidando com combinações de zeros e uns, mas daqui é uma forma bastante formal de entender um alfabeto. Isso pode ser visto em disciplinas de fundamento de computação. A gente pode definir também uma função que vai calcular o comprimento de uma string. Então a gente tem que o passo base é a string vazia, ela vai ter tamanho 0, e eu posso ir tirando um a um dos caracteres para calcular o comprimento. Por exemplo, se eu tinha 3 caracteres, eu tiro 1, então eu preciso definir o comprimento desse com 2. Para definir o tamanho com 2, eu tiro 1, eu preciso definir com 1 apenas. Até que reste só o vazio, que retorna 0, então a nossa função vai ser esse L de uma string concatenada com outra, eu tiro o que está concatenado, vai sobrar só a palavra e eu adiciono mais um. Então eu vou fazer isso recursivamente. O exemplo, eu tenho essa string aqui, 01, 01, 1. Eu tiro um deles, por exemplo, esse 1 aqui. Então vai sobrar 01, 01, esses 4 primeiros. E eu adiciono mais um, porque eu tirei um deles. Agora sobra esse 0101, eu posso atuar nele novamente, vai sobrar o 010, aí eu vou adicionar mais um 1. Tiro mais um, vai sobrar 01, tiro mais um, vai sobrar o 0. E toda vez que eu estou tirando, esse 1 ele está fazendo esse somatório para mim, ele está indicando quantos eu estou tirando, que não sejam vazios, obviamente. Até chegar no passo que a minha string ficou vazia. Então eu começo com 5, vou tirando 1, 1, 1, até sobrar o vazio. Se eu tirei 5 vezes, eu somei esse 1 5 vezes aqui. Então, como aqui tinham 5 caracteres binários, a minha resposta para o comprimento vai ser 5. Posso falar também dentro do contexto de sentenças lógicas bem formadas, que tem a ver com os conectivos e os parênteses. Então, o passo base vai ser o verdadeiro, o falso e S são sentenças bem formadas, onde S representa uma proposição lógica qualquer. E a gente pode dizer que se G e H são sentenças bem formadas, então a negação e qualquer um desses conectivos também são sentenças bem formadas. A gente pode ver que, então, F ou esse daqui são sentenças bem formadas e esses daqui são sentenças mal formadas pela regra de exclusão. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Não. Agora a gente precisa entrar também na definição de recursividade em árvores, que é um objeto dentro de grafos que a gente usa muito como estrutura de dados, às vezes na computação. Então a gente precisa definir alguns elementos também. O que seria um grafo? Que é um conjunto formado por vértices e arestas. Os vértices serão, a gente pode entender como pontos no espaço, por exemplo, ilustrado aqui, e as arestas é o que liga esses pontos. Então, a gente pode ter essas conexões entre os vértices através das arestas. Alguns elementos dentro de grafos que a gente pode ver. Um ciclo.
a gente define como um caminho de arestas consecutivos que começa e termina no mesmo lugar. Por exemplo, nesse gráfico, aqui nós temos um ciclo. Por exemplo, eu posso começar no C, eu vou para o F, depois para o H, depois para o G e volto para o C, ele forma um ciclo de fato. Intuitivamente, geometricamente um ciclo. Um vértice inteiro é aquele que está conectado com pelo menos dois outros vértices do gráfico. Por exemplo, esse A está conectado com um D e com um B, então ele é um vértice interno. O B está conectado com um A e com um C, e todos esses daqui que estão em verdes, eles são vértices internos. E uma folha no gráfico é um vértice conectado a no máximo um outro vértice qualquer. Por exemplo, esse D aqui ele está conectado apenas com A, e o E ele está conectado apenas com o F. Então ele seria uma folha. Então isso aqui é necessário para a gente entender os próximos exemplos que a gente vai ver. Então o exemplo 24 é uma árvore, é um grafo sem ciclos, e uma árvore binária completa é uma árvore que cada vértice, com exceção das folhas, porque a gente vai ver por que disso, possui exatamente dois filhos. Por exemplo, uma árvore desse tipo aqui. Esse vértice aqui, se a gente visse ele sozinho, a gente vê que ele tem dois filhos para cá. A gente poderia construir mais. E cada um deles tem dois filhos, com exceção das folhas, que ele não tem mais nenhum sucessor. Nenhum desses daqui tem sucessor. E ela é completa, por exemplo, um exemplo que não seja uma árvore completa. Esse daqui. Todo mundo, com exceção das folhas, tem que ter dois filhos. Esse daqui, aliás, esse exemplo aqui. Esse vértice aqui não é uma folha, porque ele tem um sucessor, mas ele não tem exatamente dois vértices sucessores, ou seja, ele não tem dois filhos. Então essa daqui não seria uma árvore completa, essa daqui seria uma árvore completa. Então, uma árvore binária completa, a gente pode definir ela de forma recursiva. Então, a gente tem aqui um vértice isolado, é uma árvore binária completa, se a gente tiver só um deles. E se a gente agora pode construir através de duas outras árvores, é como se a gente estivesse desmontando ela. A gente pega T1 e T2, a gente vai dizer que são árvores binárias completas disjuntas. Por exemplo, posso pegar uma dessa, uma dessa, uma dessa e uma dessa. Essa daqui seria T1. Essa aqui seria a T2. Elas são binárias e completas, mas só que são disjuntas porque elas não têm conexões entre si. Então, pode se formar uma nova árvore binária completa ao se conectar um vértice R, que não pertence a nenhuma das duas, através de uma aresta R1 e R2. Por exemplo, eu tenho esses dois, eu posso criar um vértice R e eu conecto com duas arestas aqui. Esse aqui é o caso mais simples, uma menor árvore, uma árvore bem pequena. Ou eu poderia também pegar uma árvore menor, que seria essa daqui, com apenas um nó, e eu conecto através de um vértice R para cá e para cá. Porque se eu fizesse menor, seria apenas o passo base. Então eu estou fazendo um caso sucessivo ao caso base. Então, igual a esse exemplo, eu tenho o caso base com apenas um nó, o passo 1 eu crio essa árvore aqui, então eu vou ter agora essa árvore e tenho essa daqui. Eu posso mesclar, porque eu vou pegar essa parte daqui com essa parte daqui, assim como eu tinha feito no exemplo anterior, e conectado com R entre elas. E elas vão ser árvores binárias completas. Uma outra coisa que a gente pode ver é a chamada indução estrutural, que a gente pode demonstrar certas propriedades através desse conjunto através da indução, que foi um que a gente viu na aula anterior. Então a gente pode ver através da indução estrutural que a gente vai ter os elementos iniciais desse conjunto, que a gente vai considerar como se fosse o passo base e que vai ter que satisfazer alguma propriedade, dependendo do nosso problema. E a gente vai ter algumas regras de construção para os novos elementos. A gente tinha visto, a gente pode somar, concatenar, enfim. E a gente vai ter que satisfazer essas propriedades, que isso vai dar a estrutura do nosso conjunto, ou do nosso objeto matemático.
Então a gente tem uma demonstração por indução estrutural e ela vai ter, mais uma vez, duas partes. A gente vai ter o passo base, que a gente vai ter que demonstrar para um caso específico. Então a gente mostra que a proposição é válida para todos os elementos especificados no passo base, e isso vai depender do nosso problema, e vai ter um passo indutivo, que vai ser o seguinte: a gente vai ter que mostrar que essa proposição é válida para cada um dos elementos usados para construir novos elementos desse conjunto. A gente viu em casos anteriores uma coisa bastante parecida com isso. Então essa proposição ela também vai ter que ser válida para esses novos elementos. Então a gente tem um caso base e uma forma de construir novos elementos. Então a gente tem a hipótese de indução, que a proposição vale para cada um dos elementos usados para se construir os novos elementos. Então a gente vai ter que usar como se fosse uma regra base, e através dessa regra a gente vai ter que construir novos elementos. Vai ficar mais claro através dos exemplos. Esse daqui é um que a gente já tinha visto. Então a gente tem um conjunto que o 3 pertence ao A, e a gente tem uma forma de construir novos elementos que é através da soma. Então, que a gente tinha visto anteriormente, o passo indutivo. A gente tem uma forma de construir novos elementos aqui através da soma. Esse é para um caso específico. Então a gente tem a proposição x é divisível por 3. Qualquer elemento dentro desse conjunto, ele vai ter que ser divisível por 3. Então a gente tem o passo base, que é, a gente tem o P de 3, o 3 está lá dentro. E de fato, o 3 ele é divisível por 3 porque dá resto zero. Agora o restante, como que a gente vai fazer o passo indutivo? A gente vai assumir que existe um P de x e um P de y, e eles são verdadeiros para dois elementos em A. Isso daqui vai ser a nossa hipótese indutiva, e ambos vão ser divisíveis por 3. Então a gente pega dois elementos lá, e a gente sabe que eles são divisíveis por 3. E a gente tem que mostrar que agora a soma também tem que estar lá dentro, ou seja, P de x mais y. Porém, como o x ele é divisível por 3, a gente pode escrever dessa forma, como 3k', e o y também. Porém, se a gente soma x com y, vai dar 3k', 3k, duas linhas, a gente coloca o 3, logo esse elemento da soma ele também vai ser um múltiplo de 3. E assim encerra a nossa solução. A gente pegou o passo indutivo e através dele a gente também a gente viu a hipótese indutiva e a gente criou um novo elemento a partir da nossa hipótese indutiva e ainda mostrou que ele satisfazia essa propriedade. Isso acontece também, isso é uma propriedade da soma, acontece em álgebra linear através de espaços vetoriais. Isso aqui é um recurso muito comum dentro da matemática. O que a gente tinha visto também, sequências lógicas bem formadas. A gente tinha visto passo base, a gente tinha visto passo recursivo. Então, T, F, S, seno S são sentenças bem formadas, e a gente tem sentenças bem formadas através da negação, conjunção, disjunção, implicação e biimplicação. Então, agora a demonstração vai ser o seguinte: eu tenho P de E, que é uma proposição a expressão bem formada E tem um número igual de parênteses que abre e que fecha. Então, o que a gente pode fazer? Os elementos base, eles não possuem nenhum desses. Então, está demonstrado o passo base. Agora, o problema é, como que a gente avalia? A gente vai ter duas sentenças, uma P de G e uma P de H, que ela vai construir essa nossa hipótese indutiva. Só que a gente já sabe que elas são verdadeiras, pela nossa hipótese indutiva, tanto P de G quanto P de H. Agora, o problema vai ser analisar cada regra separadamente. Mas isso daqui não vai dar trabalho. Por exemplo, a regra quando a gente pega a negação. A gente já está supondo, a regra, essa daqui é bem formada, então pela hipótese indutiva, G possui um número igual de parênteses que abre e fecha. Agora, como essa regra ela adiciona exatamente um que fecha e um que abre, isso daqui também vai ser verdadeiro. Eu estou pegando o P e aplicando nessa negação do G. Então, pela nossa hipótese indutiva, isso daqui também é verdade. E você pode fazer isso para a negação e todos os outros, e também vai ser verdadeiro. A gente pode fazer para esse daqui do E,
também vai funcionar, e tanto para o ou implicação e bi implicação também vai ser, e isso encerra a nossa demonstração, porque isso daí vai ser válido. Então a gente pegou como a gente constrói novos elementos e não atuou dessa vez como se fosse uma soma de x com y, mas a gente atuou como G e H. Então a gente pegou o G e H, esse ou ele não altera a formação deles, né, no sentido que a gente está querendo. Então o ou e os conectivos funcionou como se fosse uma função, como se fosse a soma, como se fosse um produto aqui para a gente. Então assim termina essa parte do exemplo 26. Agora, a gente tem esse conjunto S, que é formado por pares ordenados de números naturais. E a gente vai dar uma fórmula específica para eles. A gente vai dizer que o passo base é o 0, 0, ele pertence a esse conjunto S, e o passo recursivo vai ser xy, ele pertence ao S, então a gente vai ter que x mais 2, y mais 3 nesse par ordenado também vai pertencer a S, e a gente tem que agora trocando, né? O x mais 3, o 2 vai aparecer aqui, então é 2, 3, aqui vai aparecer 3, 2. Ele também pertence a S. Agora o que a gente tem que fazer é mostrar que todo elemento de S satisfaz a propriedade que a soma das coordenadas, se eu somo x mais 2 com y mais 3, daí que vai ter que ser divisível por 5. Então, eu tenho uma propriedade que pega um par ordenado x e y, e essa proposição que x mais y é divisível por 5. Então, o passo base, eu somo 0 mais 0, obviamente isso daqui vai ser divisível por 5. Agora, o que eu tenho que fazer? Pela regra x mais 2, y mais 3, eu tenho que somar as coordenadas, vai dar x mais 2, mais y mais 3, aqui x mais y mais 5. Pela hipótese indutiva, a gente coloca que o x mais y é divisível por 5. Logo, como eu estou adicionando apenas 1 mais 5 aqui, ele também vai ter que ser divisível por 5. Então, provado para essa primeira parte. A segunda parte será, eu tenho x mais 3, y mais 2, vai ser muito parecido. Então, quando eu somo os dois, vai dar x mais 3, y mais 2, junto x mais y, isso aqui pela hipótese indutiva vai ser divisível por 5, com esse mais 5 também continuou, porque o 5 é divisível por 5. E assim termina a nossa demonstração para o exemplo 27, através dessa operação que soma as coordenadas. A gente pode criar de diversas outras formas e criar novas hipóteses para um certo conjunto, uma certa propriedade. Agora, por exemplo, a gente já tinha visto esse exemplo, que a gente tem que o AN é igual a n ao quadrado mais 3. E a gente pode definir a sequência B1 igual a 4, e Bn igual a Bn menos 1 mais 2, n mais 2 para n maior ou igual a 2. E eu quero demonstrar que tanto a sequência do AN quanto do Bn, elas são idênticas. Então existe o passo base para a gente, que é eu avalio o A1 e o B1. O B1 ele vai retornar 4 para a gente, então B1 vai ser igual ao A1. Agora, a gente tem a hipótese indutiva, a gente vai assumir que BP de BK-1 é verdadeiro para um BK-1 arbitrário qualquer. E se a gente substituir aqui o K-1, o que a gente vai ter? Vai ter K-1 ao quadrado, 3K-1, comparando com essa expressão aqui, porque elas têm que ser iguais. Então, o que a gente tem aqui? BK é igual a BK-1 mais 2K mais 2 pela própria expressão do Bn. Só que, quando a gente expande esses polinômios, a gente pode escrever da seguinte forma. K-1 ao quadrado, 3K-1, 2K mais 2. E agora a gente vai poder juntar alguns termos. Então vai ter o K ao quadrado, é o único que aparece aqui. Vai ter mais 1 com menos 3 vai dar menos 2, com mais 2 vai sumir. E a única coisa que sobra é K ao quadrado mais 3K.
n ao quadrado mais 3n. Então, a menos de um rótulo, né, em vez de k a gente bota n, eles vão ser idênticos. Então, a gente usou a própria definição do Bn e a gente também usou a hipótese indutiva, aqui para o bk menos 1. Então, elas são, de fato, equivalentes. Agora, a gente precisa definir exemplos de indução estrutural. A gente vai definir o que seria a altura de uma árvore binária. A gente pode definir da seguinte forma. Se tiver apenas um vértice, a altura vai ser 0. Se tiver mais de um, a altura vai ser o máximo entre a altura de T1 e T2. A gente quebra em duas partes. Por exemplo, se eu tenho aqui um nó apenas, a altura é 0, eu posso criar uma árvore para cá, uma árvore para cá. Então, aqui eu tenho altura 0, para cá eu tenho altura 1, que seria isso daqui, e para cá, colocando mais 1, altura 2. Mas eu poderia ter uma árvore assim também, um pouco diferente. Então, eu tenho uma árvore para a esquerda, que tem aqui a altura 0, 1, 2. Aqui eu tenho a altura 1. Então, a altura máxima vai bater aqui. Então, eu pego o máximo entre o T1 e o T2. Então, essa árvore aqui tem a altura 1, essa daqui vai ter a altura 0, porque só tem 1. Então, eu somo mais 1 ainda. Então, eu tenho 1 mais 1. Então, é quebrando em duas partes. É como se eu tivesse uma ramificação para a direita e para a esquerda e eu pego o máximo entre elas, porque é o máximo que vai contar, é a folha mais alta que a gente pega. O número de vértices. Digamos, mais uma vez, que eu tenho duas partes da árvore, uma que vai para a direita e outra para a esquerda, e eu posso definir como 1 mais o número de vértices que vai para a esquerda e mais o número de vértices que vai para a direita. O número de vértices eu tenho que somar todo mundo, eu não posso pegar o máximo. Então, a gente vai ter essa definição recursiva para o número de vértices de uma árvore. Então, se tiver apenas um vértice, vai ser 1. Se tiver mais de 1, a gente vai pegar 1 mais o número de vértices que vai para a esquerda mais o que vai para a direita. Agora, o exemplo 29. O que a gente pode analisar? Essa desigualdade aqui, muito interessante. Que o número de vértices de uma árvore binária completa é sempre menor ou igual a 2 vezes elevado à altura dessa árvore mais 1 menos 1 aqui. Então, a gente pode demonstrar o passo base primeiro, que é, a gente tem uma árvore binária completa T, consistindo apenas de um vértice na raiz, que por definição, a gente tinha visto aqui anteriormente, o n de t igual a 1 vai dar 1 e a altura vai ser 0. Então, a gente tenta verificar agora a desigualdade para ver se ela se verifica. E, de fato, ela se verifica. Porque vai dar 2 elevado à altura mais 1, menos 1 vai dar 2 elevado a 0 mais 1, porque a gente substitui o h aqui. Então, vai dar 1. E a gente tem que o n, que é 1, então isso aqui vai ser 1 menor ou igual a 1. Então, o lado esquerdo está aqui. O lado direito, essa parte, está aqui. Então, vai ficar 1 menor ou igual a 1. Beleza, verifica para o passo base. Agora, a gente tem que construir a hipótese indutiva, que é a gente tem para T1 e para T2, e a gente vai dizer que elas são árvores binárias completas, e a gente vai ter que avaliar o seguinte. A gente vai ter algumas fórmulas recursivas agora através de T1 e T2, tanto para o número de vértices quanto para a altura, que vai ser essa expressão que a gente já havia definido, e da altura também, que avalia entre o máximo. Lembrando, é como se fosse um para a esquerda, para a direita, você pega o máximo das alturas entre os dois lados. Agora vem um pouco de conta, mas não é muito complicado. A gente tem que o número de vértices, pela própria definição recursiva de número de vértices, é isso daqui. Se tiver esquecido, você pode lembrar, mas é 1 soma os dois lados. Agora a gente coloca a nossa própria hipótese de indução, que é substituindo por um número de vértices, tanto do T1 para o T2. Então, imagine que você tem uma árvore maior, você quebrou ela em duas partes. Então, essas partes menores, elas estão dentro da hipótese de indução, então a gente pode usar aqui dentro. Essa parte para T1, essa parte
para T2. Aqui agora vem um truque que a gente pode fazer, olha, olhando o asterisco. Que, imagine que você tem agora 2 elevado à altura, T mais 1, e aqui a outra altura. Isso daqui vai ser menor ou igual ao pegando o máximo entre as duas. Que é como se eu estivesse pegando 2 e 4. 2 e 4. Então eu posso pegar, na verdade, para ser igual, 4 e 4. Eu pego os dois maiores. E isso daqui vai continuar sendo maior. Foi exatamente o que eu fiz. Eu tenho esse daqui e tenho esse. Eu pego o máximo entre os dois, que também vai funcionar. Então, agora eu posso aplicar essa propriedade aqui, que o máximo de 2 elevado a x e 2 elevado a y é a mesma coisa que escrever 2 elevado ao máximo de x e y. Um exemplo, por exemplo, 2 elevado a 2, 2 elevado a 4. Se eu pegar o máximo disso daqui, coloco aqui como max, isso é igual a 2 elevado ao máximo de 2 e 4. Porque isso daqui vai dar o máximo entre 2 elevado a 2 e 2 elevado a 4 é 2 elevado a 4. E 2 elevado ao máximo entre 2 e 4, o máximo entre 2 e 4 é 4. Isso daqui vai dar 2 elevado a 4. Então essa, assim, não é uma demonstração, mas mostra que isso aqui de fato funciona para números x e y inteiros positivos. Pelo menos para o nosso caso, né? Então a gente pode escrever daqui para cá, daqui para cá usando essa propriedade. Agora, pela própria definição recursiva, a gente tem que isso daqui pode ser transformado nisso, porque faz parte da nossa definição, né, sobre a altura da árvore. Aqui a gente usou a hipótese indutiva no número de vértices, aqui a gente usou na altura. Agora, uma mera manipulação algébrica. Então, daqui para cá a gente usa a definição, e aqui só juntando, né, o h com isso aqui elevado a 1, vai dar essa expressão aqui. Então, n de t é menor ou igual, pegando agora essa parte, 2 elevado a h de t mais 1 menos 1. Então, aqui terminou essa desigualdade. Esse daqui dá um pouco mais de trabalho, porque tem muitas partes, né? E não é tão... olha o ato falho. Não é tão fácil ver essas condições de máximo e mínimo, mas são passos bastante lógicos e até fáceis de entender uma vez a gente pegando exemplos, né? Então, a próxima parte do nosso conteúdo vai ser sobre algoritmos recursivos e a gente vai ter um pouco mais de aplicação do que a gente viu. Então, muito obrigado.